Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. Hoje vamos falar sobre um tema importante que é a amamentação, quais são os benefícios aí para as mães e também para os bebês, como ajudar as mães que têm alguma dificuldade nesse momento tão especial aí com o recém-nascido. Para isso a gente vai receber a doutora Carolina Cursi, ela que é ginecologista e obstetra, vai falar com a gente aí, bater um bate-papo sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Quero agradecer imensamente por esse convite, da gente falar de um assunto tão importante e que impacta na parte dos bebezinhos. Exatamente. Para a gente então iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse aí quais são os benefícios para as mães, né, e para os bebês. Os bebês, às vezes, a gente sabe que tem essa questão da saúde, mas a gente também precisa falar quais são os benefícios para as mamães que fazem essa amamentação também, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, antes da gente falar sobre os benefícios, é falar que a amamentação precisa de apoio, precisa de suporte, precisa que a gente ajude essa mamãe e esse bebezinho a entenderem a importância da amamentação. Para as mães é muito importante. Ajuda a gente a recuperar como é que a gente estava antes da gestação, melhora a recuperação do pós-parto, isso é super importante. Que mulher que não quer estar se sentindo bem depois do pós-parto, é tão difícil o puerpério, então o amamentar, a gente sabe que é difícil, não é fácil, mas é tão importante, retorno ao seu corpo muito mais rápido do que se eu não amamentar. Protege as mulheres do câncer de ovário, do câncer de mama e, acreditem, de osteoporose. Já para os bebezinhos, os benefícios são muitos, são N benefícios. Primeiro de tudo, criar um vínculo com essa mãe. Não sei se vocês sabem, mas teve um estudo com uma psicóloga norte-americana, onde ela estudou todas as instituições que fazem as cadeias americanas. E ela constatou que as pessoas que tinham as penas mais agressivas, os crimes mais agressivos, foram aquelas pessoas que não tiveram essa questão da amamentação, dessa parte do contato com a mamãe. Então, o primeiro vínculo aí, esse vínculo de afeto, de amor, é muito importante. O desenvolvimento neuropsicomotor do bebê também é afetado, e tem mais. Ajuda o desenvolvimento da boquinha, do palato do bebezinho. Então, a gente tem N benefícios tanto para a mamãe quanto para o bebê. Reforçando, a gente não está falando que tudo são mil flores, né? A gente sabe da dificuldade. Exatamente, doutora. A gente vai abordar aí principalmente essas dificuldades, né, que as mamães têm aí para ter esse contato direto, amamentação. Muitas gostariam de amamentar, né, algumas não conseguem, mas a gente vai falar dessas dificuldades também. E doutora, falando aí, você falou dos benefícios principalmente para a saúde do bebê e também esse contato emocional direto com a mãe. Até quando é recomendado que o bebê, por exemplo, faça a alimentação somente desse leite materno? Então é assim, ó. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Unicef, todas as sociedades que falam sobre a amamentação, o que que elas orientam? Fique no peito, amamentação exclusiva, pelo menos até 6 meses de vida. Isso é o mais importante. Por quê? Porque depois, com o tempo, vai começar a introdução alimentar, né? Passo a passo, um alimento por vez, como o pediatra orientando, né? E aí o leite, ele não é mais essa parte de nutrição, de desenvolvimento, né? É essa parte do vínculo, é essa parte do desenvolver da criança. Então, pelo menos até 6 meses, fique só com leite, nada de água, nada de chá, nada de suquinho. O bebezinho só precisa do leite da mamãe. Isso porque é bom a gente contar, porque muitas mães têm receios, né, desse leite não suprir aí todas as necessidades do bebê. Então eu queria que a senhora contasse um pouquinho aí da importância, na verdade, né, que esse leite aí, ele é o suficiente. Algumas mães aí têm esse receio de ter um leite mais fraco, mas não é necessariamente dessa forma, né? E a alimentação também, ela pode influenciar aí nesse leite um pouco mais sustentável para a criança, ou também não tem nada a ver? Vamos lá. Como é que acontece essa parte da amamentação, né? Então, primeiro de tudo, a gente
a gente tem que entender que não existe leite fraco, né? Um dos grandes medos das mamães, ah, meu Deus, eu não me alimento direito, eu vou produzir leite fraco e tudo mais. Então, não existe leite fraco. O seu leite vai ter todos os nutrientes que o seu bebezinho vai precisar. Fique tranquila. Um dos primeiros erros que a gente sempre acaba orientando as pacientes é que elas têm esse medo de amamentar. Não tenham esse medo de amamentar. Amamentar a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade e autoconfiança. Não existe leite fraco. É claro que a sua alimentação, nesse momento que você está amamentando, tem que ser uma alimentação mais vigorosa, uma alimentação melhor. Uma alimentação melhor, por quê? Você vai precisar de um aporte energético de 500 quilocalorias. Então, ninguém melhor para te dizer como se alimentar do que uma boa nutricionista. É o momento que você vai precisar se alimentar melhor, evitar frituras, evitar coisas gordurosas. Sabia que peixes de água fria são melhor para você neste momento? Por quê? Porque tem o DHA, que ajuda o desenvolvimento neurológico do seu bebezinho. Então, tome direitinho as suas vitaminas que a sua médica mandar, mas não se esqueça que a alimentação nesse período é muito importante. E doutora, aí você falou de duas questões que atrapalham bastante, principalmente essa mãe de primeira viagem, né? Que é a questão do medo e a falta de autoconfiança, o que pode prejudicar aí na questão da amamentação. Quais são outras consequências aí, na verdade, quais são outras causas que podem prejudicar a mamãe para fazer essa amamentação? É assim, o que a gente tem que entender, né? Então, vamos falar num contexto geral. Eu acho que a primeira coisa, ela precisa da rede de apoio, né? Amamentar não é fácil, gente. Não é fácil. A gente sabe que é um aprendizado. Imagina, ninguém nasce sabendo o que é de mamar, né? Como é que eu vou amamentar? Eu só vou descobrir isso quando eu engravido, quando meu bebezinho nasce, quando eu vou ter que fazer. Então a gente não tem um manual, a amamentação mais fácil. Não existe. Então a gente precisa aprender. Para que eu aprenda a amamentar, eu tenho que entender que é um processo. Uma hora eu vou acertando, uma hora eu vou errando, até uma hora que eu entendo todos os jeitos da amamentação. Então, primeiro de tudo, tenha uma rede de apoio. E essa rede de apoio que eu falo, não é alguém longe, não. Conversa com o marido, conversa com a sogra, conversa com a mãe, conversa com a irmã. Como que vai ficar quando você chegar da maternidade em casa? Isso que é importante. Quem vai fazer supermercado para você? Quem vai te ajudar nas roupas? Então, a primeira coisa que essa mamãe precisa ter é uma rede de apoio. É ela entender que ela vai precisar de ajuda e tá tudo bem. A gente não tá querendo pedir ajuda, quer aprender tudo sozinho, mas é muito pesado, é muito difícil. Então, vocês precisam ter uma rede de apoio. Isso é super importante. Segundo, uma coisa que é super comum, vocês ficam com vergonha de quando tem visita em casa pedir licença para amamentar. Então, o amamentar é muito importante, olho no olho do bebê, se conecte, né? Olha para o bebezinho, conversa com ele, conta história, vai fazendo esse laço. E se você tiver com um monte de visita na sua casa, você não consegue se concentrar na amamentação. Então, peça licença, olha, tá na hora de dar mamar, eu vou no quarto, ou eu vou no meu cantinho, ou eu vou no quarto do bebê. Não tenha vergonha de pedir, afinal de contas, é só você que pode dar de mamar para esse bebezinho. Então, isso é super importante. Então, rede de apoio, alimentação, que a gente já comentou, essa questão de se conectar na hora da mamada. Outra coisa super importante, não se preocupe com o tempo de mamada. O bebezinho, ele não é relógio. Isso é super importante. Então, exerça a livre demanda. Bebezinho, uma hora ele vai entrar no ritmo e aí depois ele pega de 2 em 2, 3 em 3. Mas no início, livre demanda. Por isso que você precisa da sua rede de apoio. Importante falar isso também, né? Algumas mães ficam preocupadas e acabam aí, às vezes, acordando o neném ou algo do tipo, porque seria aquele período para ele se amamentar, né? E também amamentar o bebê aí com sono também não é bom, né? Tanto para a criança, tanto para essa conexão, né? O que vai dificultar um pouco mais também a amamentação, porque
como a gente sabe, é importante essa questão da livre demanda, né? Então, o bebê, quando ele sentir fome, ele vai chorar, a mãe vai conseguir Vai, identificar melhor, né? vai, com certeza. A gente sempre orienta. Por que que a mamar, dar de mamar com o neném com sono é arriscado? Porque assim, quando o neném está sonolento, ele não vai fazer a sucção correta lá no bico da mãe. Quando ele não amamenta direito, ele não manda o estímulo hormonal para que vez mais os hormônios vão sendo liberados e produz esse leite. E aí, bebê que mama pouco tem fome sempre, e aí ele vai querer ficar no peito. Então, não amamente com o bebezinho sonolento. Acorda o bebê, conversa com ele, tira a roupinha, faz carinho aqui na bochecha para ele acordar, mas acorde, porque daí a amamentação vai ser mais efetiva, ele vai conseguir ter acesso ao leite posterior, que é o leite posterior da mama, que tem as gorduras que o bebezinho precisa para se sentir saciado. E aí ele dorme. Aí o tempo da mamada vai espaçando e essa mulher vai se recuperando do pós-parto. E doutora Carolina, você já citou essa questão da rede de apoio, que é tão importante para as mães, né? Nesse período que ela vai ter uma conexão muito maior com o bebê, vai precisar ficar 24 horas, né, a favor do bebê. Então, essa ida ao supermercado, essa ajuda aí com as tarefas domésticas, é importante também para o psicológico e emocional da mulher. Essas questões psicológicas, elas também podem afetar na amamentação? Com certeza, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, a gente vê que algumas pacientes acabam não estando com a sua médica no parto, a gente vê que as pacientes acabam não tendo aquele parto que ela desejava, fez o parto e nem entendeu. Então, tudo isso vai culminar com essa questão de depressão pós-parto. Aí você imagina, eu já passei por um momento difícil, que é o pré-natal, tive um parto sem apoio, eu não sabia, eu não soube por que que virou cesárea, por que que foi fórceps, e aí eu tô me sentindo sozinha, aí eu chego na amamentação. Chego na amamentação, eu não tenho ninguém para me ajudar, né? E essa mãe que tá amamentando, ela tem muita sede, ela precisa comer direito. Então, tudo isso, ela vai precisar de ajuda. Quando ela começa a pensar assim, nossa, mas que tá tão difícil, essa amamentação não tá indo, eu não tô conseguindo. Então, isso é muito complicado. E aí ela acaba deixando de que amamentar. Porque o que, que seria mais fácil, não o melhor? Eu ir lá, preparar uma fórmula, lá no fogão, lá na água quente, dar para o meu bebezinho na mamadeira, aí ele vai começar a confundir os bicos, vai ter confusão de bico, e aí ele não volta para o seio da mãe. E aí é mais um sentimento no coração dessa paciente. Então, por isso que é tão importante, a gente precisa dar suporte, a gente precisa dar ajuda e prestar atenção como é que essas mamães estão indo no puerpério, tanto imediato quanto tardio. E às vezes, doutora, esse estresse, né, essa pressão aí psicológica, ela também pode ser incentivo para as mães voltarem aos vícios, né? Por exemplo, bebida alcoólica, também uso de cigarro. Eu queria que a senhora contasse aí um pouco quais são as interferências que essas substâncias podem trazer na questão da amamentação, né? Se as mulheres podem usar, mesmo que com, vamos dizer, um critério, um limite, esse tipo de substância enquanto amamenta. Esse é um assunto que a gente tem que sempre bater a tecla, né? Você está de parabéns, porque explicar isso para todos os seus telespectadores é super importante, né? Então, o que que acontece? Eu estou na gestação e aí eu comecei meu pré-natal. E aí eu fumo ou eu bebo. O que que a minha obstetra fala? Olha, não pode. Por quê? Vai ter trabalho de parto prematuro, não tem dose segura. E aí a mamãe pensa assim, nossa, eu preciso parar, né? Por quê? Porque tá aqui dentro de mim, vai depender de mim. Se acontecer alguma coisa, eu que vou ficar com essa culpa, eu que vou ficar responsável. Então isso é importante. E aí elas têm aquela força para conseguir vencer vícios durante o pré-natal. Mas agora você imagina, no puerpério, eu não sei dar de mamar, eu tô aprendendo, eu tenho um nenenzinho que chora e que eu ainda não sei os tipos de choro. Eu não sei se é um choro do xixi, eu não sei se é um choro da fralda suja, eu não sei se é um choro da comida. E aí eu me vejo sem minha rede de apoio, eu me vejo sozinha tendo que passar por tudo isso. Então eu preciso ter algum prazer, eu preciso ter alguma coisa que me alegre. E geralmente as pacientes que tinham o vício durante o pré-natal e conseguiram vencer o vício, no puerpério acabam voltando. Mas lembre-se que álcool e cigarro
passam para o leite e vai afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Então não tem dose segura, não dá para dar de mamar usando cigarro ou bebida alcoólica. Perfeito. E doutora, falando aí agora também um pouco sobre a questão das doenças, né, que impedem essa amamentação. Há de fato doenças e causas que impedem a amamentação? Ou, por exemplo, tudo pode ser tratado? Ou se tem alguma doença que infelizmente a mãe, por conta disso, não pode amamentar? Então, como é que a gente faz esse momento? Primeiro que a gente vai fazendo as sorologias, né, durante o pré-natal, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Então, todas as doenças a gente vai avaliar, ver a carga viral e conversar com essa mãe, né? Porque assim, às vezes o amamentar é um benefício maior do que o risco da doença. Hoje, hepatite B e hepatite C acaba realmente cancelando essa questão da amamentação. HIV vem vindo muito sendo controlada a dose, né? Então, a carga viral, desculpa. Então, realmente, essa parte de doenças a gente primeiro avalia, vê a parte clínica. Veja hoje, mães com Covid podem amamentar, né? Então, pela importância dos anticorpos que tem no leite, então a gente primeiro avalia, vê carga viral, às vezes conversa com o infecto dessa paciente e aí decide em suspender ou não. Bacana, eu ia perguntar exatamente da questão também da Covid-19, a senhora já adiantou. Então é importante ter esse acompanhamento médico, né? Principalmente no pós-parto, não só no pré-natal, então é importante. E doutora, vocês recebem aí mães no pós-parto que têm dificuldade de amamentar? Elas podem ou tendem a procurar o médico para ajudar nessa questão também? A gente recebe bastante mãezinhas aqui que estão naquela ansiedade, né? Ah, eu fiz meu pré-natal com um médico, eu fiz o parto com outro, aí eu sei que a senhora faz essa parte de amamentação e vem pra gente. Então, a gente tem que explicar para a paciente que hoje a amamentação tá muito legal. Tem vários produtos que a gente pode usar, né? Então, usando com orientação médica. Hoje, para você ver se você já está sabendo dessa novidade. Mas hoje tem sutiã que você pode usar, que você pode apoiar as duas bombas e fazer sua retirada de leite e ficar com as mãos livres. Então é muito legal. Tem muitos produtos que a gente pode usar para amamentação. Tem a pomada para ajudar nas fissuras, para manter a hidratação. Tem as conchas. Então tem um mundo de produtos da amamentação. Legal. E doutora, você já falou nessa questão da retirada do leite, né? Isso também ajuda as mães que têm que retornar ao trabalho, principalmente aí nesse período de 6 meses, que é o período indicado para alimentação só com leite materno. Além disso, como a senhora falou, como ajudar o bebê, no caso, a mãe também, na questão, como a senhora falou, dessa troca de bico, né? Dessa confusão aí de bicos, um pouco da mamadeira, um pouco do peito. Essa troca aí de bicos, né? Enquanto a mãe, infelizmente, não consegue dar de mamar para o filho pessoalmente, isso pode confundir o bebê? Tem como aliviar essa questão? Como é que a gente orienta, né? Esse retorno para o trabalho é tão difícil. As pacientes, assim, elas, olha, dá dó, porque elas falam, doutor, é tão pequenininho e eu preciso voltar, mas eu também preciso ajudar meu marido, afinal de contas, a gente precisa voltar para o serviço, né? Então, o que a gente orienta? Que hoje a gente pode manter o leite armazenado, congelado em casa, e aí ensinar ou a vovó ou a pessoa que vai ficar com esse bebezinho, dar para esse bebezinho pela colherinha dosadora ou através do copinho. Sabe aquele copinho de café que é bem pequenininho? Então, é esse que a gente pode dar com muita calma. Treine a pessoa que vai ficar com o seu bebezinho enquanto você volta a trabalhar. Para você descongelar o leite tem uma duração de 15 dias lá no congelador. Para você descongelar, você vai fazer em banho-maria, nada de micro-ondas. O leite que você descongelar não vai recongelar. Então, vai guardando de pequenas quantidades. Isso é super importante. Você pode levar uma linha térmica e fazer a retirada desse leite no serviço, mantém na geladeira e traz para casa. Então, tem como a gente ajustar, né? A gente precisa ensinar
ter esse espaço, como o seu programa, por exemplo, onde a gente possa falar para as pacientes que tudo tem jeito, que elas não estão sozinhas, que elas podem aprender, que elas podem melhorar. Então, acho que é isso que é o importante, né? Para tudo tem jeito, não desista da amamentação. É um momento tão importante, né, para mãe e filho, né? Algumas mães ficam frustradas, né, quando não conseguem fazer a amamentação. Então, é muito importante conseguir ter esse vínculo, essa rede de apoio, como a senhora falou. E, doutora, eu queria que você desse algumas dicas aí para essa mamãe de primeira viagem. Eu sei que não tem aquele jeito certo da pega, né? Cada bebezinho vai ser de um jeito, o contato vai ser de um jeito. Se a senhora tiver alguma dica aí para facilitar, principalmente nessa questão da pega da criança. Vamos lá. Então, a pega é o grande assunto, é o top, o number one, né, de orientação da amamentação. Então, a pega, antigamente, a gente falava que tinha que pegar toda a auréola da mamãe. Não é mais assim. O que o bebezinho precisa realmente é estar numa posição confortável. Se for fazer a posição tradicional, que é barriguinha com barriguinha, então a barriguinha do bebê com a barriguinha da mãe, a cabeça mais para cima, né? Então ele vai abocanhar todo o bico da mama e uma boa parte da auréola. Ele não vai pegar a auréola inteira, ele não vai conseguir. Então, antigamente se falava isso, que tinha que ser toda a auréola, já não é mais. Tente encontrar uma posição que seja confortável para você e para o bebezinho. O seu grande segredo para evitar fissuras, para você evitar dor, dificuldade, é a pega correta. De repente, o seu bebezinho, na posição cavalinho, aquela que ele fica em pé e fica sentado no seu colo, né, na perna, seja a posição melhor para o seu bebezinho. A gente tem que avaliar, talvez o seu bebezinho seja pequenininho, e aí tem que ser na posição tradicional, ou de repente na invertida, que o corpinho do bebê vai para baixo do seu braço. Então, a pega, sim, tem que ser a mais correta possível, mas a posição ela pode variar, né? Então, isso que é importante. E mais uma dica que eu dou para vocês, para as mamães de primeira viagem. Esvazie primeiro uma mama antes de dar a outra. Antigamente a gente falava 20 minutos em cada mama, né? Mas não é mais assim. O que a gente orienta? Primeiro, dê uma mama até aquela mama esvaziar. E a gente sabe que para fazer isso, levam de 2 a 3 mamadas na mesma mama, tá? Depois que esvaziou toda essa mama, a gente parte para outra mama. Isso é também uma super dica que vocês acabam não prestando atenção. Doutora, você falou dessa questão de esvaziar a mama, né? Agora, eu pensei muito se algo pode causar que esse leite seque, né? Que o leite da mãe seque. A gente tem aí algumas superstições, alguns mitos, né? Que falam que pode incentivar, né? A mãe a ficar sem leite, a secar esse leite. Isso é verdade? Algum alimento ou algo do tipo pode fazer com que a mãe deixe de produzir o leite? Vamos lá. Realmente tem muito mito, né? Tem muito mito falando sobre isso. Então é assim, a produção hormonal, ela é interna, né? Então é aquela história assim, dá mais canjica, toma mais canjica, cerveja preta, né? Então não existe isso. O que existe? Uma boa alimentação para essa mamãe estar bem e produzir leite em grande quantidade. Né? Não é a cerveja preta, porque a cerveja preta em si não vai agir direto lá na prolactina, que é o hormônio que faz o prolactação, por isso que ela chama prolactina. Então, não tem nenhum alimento que vai agir diretamente. O mais importante é a hidratação, porque essa mãe vai sentir muita sede, então ela precisa, mas assim, o que faz realmente diminuir é um estresse muito assim. Eu já tive 2 pacientes que no pós-parto perderam, uma perdeu o pai e a outra perdeu a mãe. Esse luto, esse estresse foi tão profundo para ela que ela não conseguiu mais amamentar. E doutora, a gente sabe que em outros casos algumas mães produzem muito leite, né? E aí as senhoras, qual que é a indicação aí para vocês? Vocês pedem que ela faça doação? Eu gostaria de entender um pouco mais dessa questão de doação, né? Principalmente para mãe que produz bastante leite. É bacana poder compartilhar isso também com outras mães, né? Que às vezes não produzem ou não conseguem amamentar. Isso é um assunto que a gente tinha que fazer mais campanhas, isso sim, né? O que acontece? A gente tem os bancos de leite.
E os bancos de leite no estado de São Paulo sempre vivem abaixo da capacidade de 50% dos bancos. Então é um ato de amor, você vai estar doando leite materno. Então nós mulheres somos fabriquinhas de leite, nós não somos estoque. Então não tenha medo de doar. Jamais amamente outra criança. Antigamente a gente falava as amas de leite, né? Isso não. Isso até uma época saiu aí na televisão, eu acho, se eu não me engano, se foi um programa, alguma novela, e que aparecia uma outra pessoa dando de mamar para um bebezinho. Isso não pode. Isso a gente chama de amamentação cruzada. E não é o correto. Por que que não é o correto? Já que essa mulher pode doar. Porque quando ela doa, primeiro que são feitos todos os exames de sangue. É feito um cadastro com todos os dados dessa paciente. E esse leite é guardado, é produzido, é armazenado da forma correta para poder doar para os recém-nascidos. As mãezinhas de recém-nascido, como esse recém-nascido prematuro, né, vai para a UTI, o que que acontece? Ela não tem o estímulo de produzir o leite, porque ele não está fazendo a sucção, ele está internado. Então, ela precisa de leite materno. Então, por mais que a gente estimule e use bombas, essas mães sempre precisam contar com esse ato de amor das outras mamães, doando leite. Então, para você ter uma noção, eles vão até na sua casa levar os vidrinhos, vão buscar. Então, doe leite. Todas as maternidades aqui de São Paulo têm um grupo de apoio da amamentação, tem como te orientar para você doar o leite. Não deixa de doar, não. Por favor. Doutor, muito obrigada por essa explicação e também por esse bate-papo, né? Deixar agora um espaço final para a senhora conversar com o nosso telespectador, talvez aquela mãe que está assistindo a gente, né, e está com dificuldade, está com essa ansiedade, ou vai ter o parto e não sabe como lidar com isso, né? Queria que a senhora deixasse então um recado para o nosso telespectador e mais uma vez, obrigada pela participação. Bom, eu primeiro de tudo quero agradecer, eu sou uma apaixonada nata para falar sobre amamentação, eu fico à sua disposição para qualquer dúvidas que surgirem e no nosso bate-papo acabaram não sendo esclarecidas. Muito legal estar aqui com você, conversando, divulgando informação baseada em ciência, não é um achismo, vocês ouviram através de uma médica que trabalha com isso. E para você que está começando a amamentação, tenha calma, não tenha medo da amamentação. Eu não estou falando que é um mundo de flores, mas com certeza, se você tiver calma, tranquilidade e uma boa rede de apoio, com certeza eu faço votos para que você consiga dar de mamar para o seu bebezinho pelo menos até os 6 meses, como que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Muito obrigada pela entrevista. O Alesp Conecta recebeu hoje a doutora Carolina Cursi. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação no programa de hoje, falando um pouquinho sobre a questão da amamentação, nessa dificuldade e também essa importância de não desistir desse momento tão importante com o recém-nascido. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje